Olá! No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso de Informática Básica e hoje a gente vai ver o Excel. A gente vai fazer alguns exercícios e eu vou mostrar também algumas funcionalidades do programa para vocês. O Excel ele é bem parecido com o Word no quesito aparência. Se você já utilizou o Word, você vai notar algumas familiaridades, como o fato das guias. Essas guias elas separam funcionalidades disponíveis no programa para o usuário. Então a gente também encontra funcionalidades iguais a que temos no Word, como por exemplo as edições de texto. O Excel ele também trabalha com textos, porque a gente precisa organizar as nossas tabelas. Então a gente pode mudar a fórmula, o tamanho das letras, a sua posição dentro da tabela e entre outras coisas. O Excel ele utiliza fórmulas matemáticas e endereços numéricos para poder trabalhar com os dados cedidos pelo usuário. As fórmulas que encontramos no Excel são bem parecidas com fórmulas que temos na matemática. Elas seguem também regras da mesma forma. Então, uma das regras que temos bem similar no Excel e também na matemática são os parênteses. Quando a gente faz uma conta e coloca um parêntese, e uma conta dentro desses parênteses, significa que a gente quer que aquela conta ela seja efetuada primeiro. Então ela vai passar na frente das outras. Uma diferença que nós temos entre as fórmulas do Excel e as fórmulas matemáticas são as incógnitas. Enquanto nas fórmulas matemáticas temos letras que assumem valores, no Excel nós temos posições, endereços que vão assumir valores e que vão ser utilizados dentro da nossa planilha. No vídeo anterior, eu expliquei um pouco sobre os endereços. Os endereços eles são formados por uma letra de uma coluna junto com o número de uma linha. Então, um exemplo de endereço é A1. Ele é formado pela coluna A e pela linha 1. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como fazer uma planilha bem simples que mostre ao usuário a sua média e também se ele está ou não aprovado. Como vocês podem ver aí na sua tela, eu já tenho uma planilha pronta. Eu vou explicar um pouco sobre ela e em seguida a gente vai fazer a nossa mesmo. Bom, a primeira coisa que a gente nota é a organização. Eu coloquei nomes em cada coluna para facilitar o entendimento. Eu tenho nota 1, nota 2, média e aprovado. Em nota 1, o aluno ele vai colocar a sua primeira nota. Em nota 2, ele vai colocar a sua segunda nota. A média vai ser uma fórmula que vai mostrar ao aluno quanto ele ficou de média. E por fim, a gente vai dizer a ele se ele está ou não aprovado. Como vocês podem ver na minha planilha já pronta, se a gente dá 2 cliques dentro de um endereço que já tem um número, a gente pode ver se tem ou não uma fórmula lá dentro. Então vou dar 2 cliques e vou mostrar para vocês como eu cheguei à média do aluno. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é digitar a fórmula. Eu coloquei igual, entre parênteses eu fiz a soma da primeira nota com a segunda, em seguida eu dividi por 2. Então dessa forma eu cheguei à média do aluno. Existe uma função no Excel que chega até a média, porém eu quis mostrar para vocês como faz isso utilizando cálculo simples. Em aprovado, mostra que este aluno ele está aprovado. Isso significa que ele alcançou a média necessária para passar. Esse é um dado importante para você ter. Qual vai ser o valor necessário para que o programa tome uma ação. Então vou dar 2 cliques também em aprovado e mostrar para vocês como o programa mostra se ele está aprovado ou não. Dando 2 cliques nesse endereço, a gente pode ver uma fórmula um pouco mais longa, porém simples. A gente vai ter o igual a Si maiúsculo. O Si maiúsculo é uma função bem parecida com o que a gente tem no português. Se eu quero alguma coisa, eu preciso fazer isso. Então, se o aluno ele quer passar, ele precisa tirar a média. Então eu coloquei que a média era igual a 6 e em seguida eu coloquei 2 mensagens, para aprovado e para reprovado. E é assim que o Si funciona. Ele vai ter um objetivo no começo, algo que precisa ser alcançado, e em seguida a gente vai ter 2 informações, caso dê positivo ou caso dê negativo. E para colocar essas informações, eu posso utilizar aspas, do jeito que vocês estão vendo aí na tela.
Para dividir cada uma das partes dessa fórmula, eu coloco ponto e vírgula, como vocês também conseguem ver aí no vídeo. Bom, em seguida vai sair o resultado. E aí agora a gente vai fazer alguns testes. Como vocês veem na tela também, nós temos dois alunos. A gente tem o aluno que conseguiu alcançar a média, que era 6, e o aluno que não conseguiu alcançar a média, e ele acabou tirando 5. Eu criei o mesmo tipo de fórmula para os dois alunos. A única coisa que eu mudei foi os endereços, porque o primeiro aluno ele estava em uma linha e o segundo aluno estava em outra. Então eu vou abrir mais uma vez a fórmula para vocês e vou mostrar como os endereços mudam. No aluno 1, eu somei A2 mais B2 e dividi por 2. Em seguida, para saber se o aluno 1 estava aprovado ou não, eu peguei o resultado de C2 e fiz na minha fórmula de C. Já no segundo aluno, eu peguei o resultado de A3 com B3 e dividi por 2. Em seguida, para saber se esse aluno estava aprovado, eu peguei o resultado de C3 e acabei jogando na minha fórmula C. Bom, essa foi a planilha que eu trouxe no vídeo de hoje. Porém, eu quero mostrar para vocês algumas coisinhas bem simples que dá para deixar essa planilha ainda melhor. Bom, a primeira coisa é a organização. Eu posso deixar mais organizado. Então, eu quero centralizar o texto dentro de cada uma das linhas. Para fazer isso é muito simples, basta eu selecionar e arrastar. Eu posso selecionar somente um endereço ou vários endereços de uma só vez. Após selecionar vários endereços, eu vou lá, assim como eu faço no Word, e clico em centralizar o texto. Bom, com o texto centralizado, agora eu quero mudar algumas cores. Eu quero deixar essa planilha um pouco mais bonita. A mesma coisa precisa ser feita. Eu preciso selecionar a parte da planilha que eu quero colorir e em seguida escolher uma cor. Bom, eu decidi colocar uma cor diferente para os resultados da parte da tabela onde a gente tem as informações. Então, eu vou selecionar primeiro a parte dos resultados, colocar a cor que eu quero e em seguida eu vou colocar uma cor diferente na parte de informações.